Creia nisso em nome de Jesus. Diz assim o texto de Marcos 4,35: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, a tua palavra nesta noite foi lida, que o Espírito Santo de Deus venha ter maestria aqui nesta noite, para dirigir esta palavra ao coração e à necessidade de cada pessoa, e que ela seja a semente do milagre que esta pessoa precisa, para recomeçar tudo na sua vida que começou, parou, paralisou, um sonho que muitas vezes ficou parado, esquecido, desesperançado, mas que a tua palavra esta noite, ela seja a palavra do novo começo de Deus na vida do teu povo e da tua igreja, em nome de Jesus, porque tudo aquilo que Deus determina, tudo aquilo que é sonho de Deus, sempre vai ter um fim, sempre vai ser realizado, sempre vai acontecer um milagre, independente de toda a circunstância. Deus vai terminar toda a obra que Ele começou e Ele quer fazer na sua vida, em nome de Jesus, amém. Para Deus, um fim pode ser um grande começo. Quando nós lemos os evangelhos, os 4 evangelhos, e nós observamos os milagres de Jesus, os milagres que Jesus fez, nós vamos encontrar catalogados nos evangelhos, que nós temos aí alguns milagres até repetidos nos evangelhos, porque quando cada evangelista escreveu esse seu evangelho, ele visou um povo específico. Acredito que eles não esperavam que no futuro seriam 4 evangelhos juntos no mesmo livro. Eu não creio que os famosos evangelistas, quando escreveram, tiveram esta visão. E por esta razão, alguns milagres são repetidos de acordo com a fonte ou a visão de cada um. Alguns foram testemunhos oculares daquilo que Jesus fez, e outros evangelhos foi fruto de pesquisa, como foi o caso do evangelho de Lucas, que Lucas não andou com Jesus, então ele pesquisou o seu evangelho através de fontes, através de pessoas, algumas coisas escritas, algumas testemunhas, e assim ele escreveu o seu evangelho. Então nós temos aí 4 evangelhos, alguns são muito parecidos entre si, que são chamados até de sinóticos, significa visto do mesmo ponto de vista, que é Mateus, Marcos e Lucas, e João vem de uma forma um pouco diferenciada dos outros evangelhos, mas os milagres são repetidos às vezes. E falando dos milagres de Jesus, nós vamos encontrar catalogados nos evangelhos, descritos 39 milagres de Jesus, narrados ou descritos. Jesus fez muito mais milagres, quero explicar isso. No próprio evangelho de João, no último versículo, que é o versículo 21, João chega a dizer que não haveria livros no mundo que caberiam os milagres, a narração dos milagres que Jesus fez. Digo os livros daquela época, né? Era muito difícil escrever um livro naquela época, era feito ainda em pergaminhos, em papiros, era escrito à mão os livros, inclusive os rolos da própria Bíblia, os pergaminhos. Então era muito difícil escrever um livro, mas já havia muitos livros naquela época.
Havia a biblioteca de Alexandria no Egito, onde havia muitos livros, e agora João faz uma comparação. Não caberia no mundo os milagres escritos em livros que Jesus fez neste mundo, não caberiam em livros, porque de uma feita, diz a palavra de Deus, Jesus curava uma cidade, e todos que tocaram na orla do seu manto ficaram sãos. Aí traziam pessoas também das cidades da circunvizinhança, segundo alguma expressão bíblica, e todos que tocaram também ficaram sãos. Então um dia, milhares eram curados. Então é como se Jesus estivesse curando aqui agora em Goiânia, e todos os habitantes de Goiânia estivessem enfermos, e viessem até Jesus, neste local, fossem curados, e trouxesse pessoas também de Aparecida de Goiânia, de Trindade, de cidades aqui da redondeza, região metropolitana de Goiânia, e fossem também curados. Por esta razão é que Jesus, então, ele é considerado uma pessoa que fez tamanhos milagres, que não haveria livros no mundo que caberiam, segundo a visão do evangelista João. Tamanho foi o número de milagres. Mas os que foram narrados, os que são descritos, esses 39, nos lembram o seguinte: para cada situação, Deus sabe o que fazer. Você vê que nenhum milagre é igual ao outro, sempre teve algo diferente, as curas não foram iguais, ou seja, não tem problema que Deus não sabe como resolver, não tem doença, não tem situação que Deus não sabe como atuar. Mas destes milagres de Jesus, um dos que mais me chama a atenção, ou melhor dizendo, prodígios que Jesus fez, obras miraculosas que Jesus fez, uma delas foi andar sobre as águas. Mas agora eu me deparo aqui no Evangelho de Marcos, cujo prodígio também é repetido também no Evangelho de Mateus, Jesus agora lidando com as forças da natureza. E eu quero chamar a sua atenção esta noite para este fato, que uma coisa é você orar para uma pessoa, e ela está enferma, e há uma fé aí também compatível, que o próprio Jesus também perguntava: queres ser curado? Você crê? O que queres que eu te faça? Se creres, verás a glória de Deus. Então quando Jesus ele fala para uma pessoa enferma, se você crê, obviamente a fé desta pessoa também está sendo compatível com a própria fé que Jesus tem para curar aquela pessoa. E é isso que acontece, você vai orar por alguém, e quando a pessoa está com muita fé, a sua fé até aumenta. Pastor, ora para mim, porque eu tenho fé que eu vou ser curado. Aí você aumenta até a voz, né? Mas quando Jesus agora, ele vai fazer esse prodígio, Jesus não está falando com uma pessoa, Jesus agora não está falando com alguém que pode ouvir, Jesus não está falando com alguma coisa que pode corresponder à fé. Você ainda não compreendeu? Deus tem tanto poder, que Jesus agora, ele fala com uma coisa que apesar de ser uma coisa que se move, mas é uma coisa que não tem como ouvir, é uma coisa que não tem como ter sentido de razão, é uma coisa que não tem como corresponder a uma ação de fé, humanamente falando, racionalmente falando, que a fé, ela é uma coisa que mexe com a emoção, mas a fé tem que ter um fundamento. Não é isso que a Bíblia diz, em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento, né? Agora, como mostrar fundamento para o vento? Como mostrar fundamento para o mar? Como mostrar fundamento para uma coisa quase inanimada? Uma coisa que não tem vida própria, uma coisa que não tem como corresponder, que até para falar um animal já é difícil. Um animal pode ser domado, o animal pode ser ensinado, o animal pode aprender. Não é assim com os animais de estimação? Eles conseguem perceber a voz do dono, aprendem através da destreza do ser humano em domar o animal. Mas agora Jesus, ele fala com as forças da natureza, algo que praticamente não pode ouvir, algo que não pode falar, e muito menos responder. Você ainda não compreendeu? Quando Deus quer, quando Deus opera, até aquilo que não entende, até aquilo que não quer compreender, até aquilo que não ouve, ou melhor, não quer ouvir,
até aquilo que nós não temos condições de levar aquilo a ter uma razão para entender, quando Deus quer e quando Deus está operando, até aquilo que não tem como ser resolvido, ouvir, ou não tem voz para ser resolvido, através do poder de Deus vai ouvir. E esse milagre me chama a atenção, que agora Jesus chama os discípulos para atravessar o mar. Aquele era o mar da Galileia, é chamado de mar pela grande quantidade de água. Propriamente dito, não era um mar, não era um mar. O mar era espécie de apelido pela grande quantidade de água, que tinha até tempestade. E o caso do mar Cáspio, que é o maior lago do mundo, é chamado de mar pela grande quantidade de água. Então não era um mar propriamente, era um lago, né? Mas por causa da grande quantidade de água, tinha o nome de mar da Galileia. Aparece também o mar de Genezaré, que também tem o nome também de lago. Então esses nomes na Bíblia era praticamente para mostrar a grande quantidade de água. Então era comum ter uma tempestade no mar da Galileia, era comum ter alguma ventania. Os barcos eram rústicos, cabiam no máximo 14 ou 15 pessoas, eram de madeira, enchiam de água com facilidade, principalmente em uma tempestade. E agora Jesus convida os discípulos para fazer uma travessia no mar da Galileia. Chega determinado momento da travessia, que começa a vir um vento forte. Aquele vento movimenta as ondas, começa a encher aquele barco de água, e aquele acontecimento que parecia comum, ou até difícil de ser resolvido, para Jesus envolveu uma ação sobrenatural em algo que parecia comum. Você ainda não compreendeu. Às vezes nós temos dificuldade de lidar com o comum. É aquilo que acontece no nosso dia a dia. Aqueles problemas, furou o pneu do carro, o carro estragou no dia que eu ia viajar, o cachorro ficou doente, o menino está com febre, o marido não amanheceu bem, a esposa não está bem. Tem pessoa que não consegue ter autoridade para resolver esses problemas ordinários ou habituais. Não consegue lidar com aquelas situações do dia a dia, que você pode falar, que a pessoa pode ouvir, que a pessoa pode escutar, e às vezes nos falta autoridade, nos falta força para convencer até aquilo que é comum, até aquilo que tem voz. Mas agora o que me chama a atenção em Jesus é que vem um problema que não podia ouvir, vem um problema que não tinha como você convencer. Vem agora uma situação que não era uma pessoa endemoniada, aí você manda o demônio embora e a pessoa fica sã, mas é agora o próprio vento que está movimentando as águas do mar e enche totalmente, praticamente aquele barco de água, e os discípulos no barco começam a ficar apavorados, e Jesus dormia. Jesus dormia naquela travessia. E por que Jesus dormia? Porque aquele que confia no Senhor, ele não tem medo de descansar em nenhuma situação. Jesus já sabia que iria ter aquela tempestade, ele era Deus onisciente, né? Ele já sabia, apesar de estar no corpo humano, na terra cheio do poder de Deus, ele sabia o que iria acontecer. Mas Jesus agora ele dorme, já sabendo o que iria acontecer. E Jesus dorme porque ele sabia que no momento que ele fosse acordado, ele já sabia o que iria fazer. Você ainda não compreendeu. Quando você é realmente uma pessoa espiritual, você descansa no Senhor, porque independente da hora que o problema vier, você vai estar pronto para resolver o problema e a situação, porque a minha Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. E agora, quando Jesus então acorda no meio daquela tempestade, parecia que era um fim em si mesmo aquela situação, parecia realmente que aquele barco iria naufragar. E quantas vezes no meio do ano
né? Quando nós começamos o ano, começamos muito animado, nós atravessamos do dia 31 para o dia 1º, cheio de esperança, e apesar de uma pandemia, as pessoas falaram, o ano 2020 foi um ano acabado, ano que vem vai ser melhor, vai ser isso, vai ser aquilo, mas quando vem fevereiro, vem março, vem abril, e quando chega em julho, bicho Tiago, tem pessoas que já estão sem fé e desanimadas de terminar o ano que elas começaram com muito ânimo. E quando chegou no meio da travessia, praticamente, é que quando as coisas estão lá longe, é que começa a dar problema às vezes, nós já estamos terminados, já estamos esquecidos, já estamos desanimados, prostrados, desesperançados, por causa de alguma situação que nós não conseguimos resolver, e achamos que não vamos conseguir terminar aquilo que começou na nossa vida. Mas tudo que Deus começa na sua vida, independente do que está acontecendo, Ele vai te ajudar a terminar. Ele vai te ajudar a chegar do outro lado. E agora os discípulos parece que tinham esquecido que é Jesus que os chamou para atravessar para o outro lado. Foi uma palavra de autoridade de Jesus. E parece que agora estavam agindo como se Jesus não estivesse com eles. Você não compreendeu? Jesus estava no barco, dormindo na verdade, mas Ele estava ali dormindo, Ele estava com eles, e quando vem a tempestade, o barco começa a encher de água, eles começam, parece, a ficar desanimados, e até duvidar daquela travessia. Irmãos, independente se o barco está enchendo de água ou não, se Jesus está com você no barco, ainda que pareça que Ele não esteja atuando, dormindo, ou descansando, ou esperando o momento de agir, tudo vai dar certo. Porque quando Jesus acorda no meio daquela tempestade, quando você acorda em meio a uma situação que te assusta, nós ficamos sem reação. É ou não é verdade? Quando eu fui de avião para a Argentina, na Igreja de Deus, o pastor Juan Almiron, na cidade de Resistência, província del Chaco, em 1998 que eu estive lá. Eu nunca tinha viajado de avião para fora do Brasil, 4 horas de voo naquela época, do Rio de Janeiro para a Argentina, e ali teve uma turbulência, né? Eu nunca tinha viajado um voo internacional, que quando eu vim para Goiânia, primeira vez que eu viajei de avião, no ano 2000, eu não teve turbulência, o voo foi 1 hora, foi tranquilo, mas para a Argentina teve turbulência, e o avião começou a balançar, eu estava dormindo, e eu não dormi mais, né? E por mais que o piloto falasse, está tudo bem, é só uma turbulência, nós estamos 9.000 pés de altitude, agora eu não vou dormir mesmo, né? E mais chuva de noite, né? Nossa, aí eu fui acordado até chegar lá, né? Não é assim que nós agimos, a gente não dorme mais. Ou quando eu vim agora para Goiânia de Belo Horizonte, uma viagem dessa que eu fiz, a penúltima que eu vim para Goiânia, e o motorista dormiu, né? E aqueles vão de segundo andar, que você nem vê o motorista, fica lá embaixo, é um segundo andar. Eu vi que o ônibus fez isso aqui, ó, né? Zigue-zague. Eu não dormi mais também, vim acordado até em Goiânia, porque nós assustamos, nós ficamos paralisados, e não é isso que acontece conosco. Quando acontece com a nossa vida, que vem enchendo a nossa vida, um problema que vem vindo à tona, um problema que vem inundando a nossa vida, nós ficamos assustados, paralisados, e não queremos seguir mais em frente. Mas o que mais me chama a atenção, meus queridos, é que quando Jesus acorda no meio daquela tempestade, vou dizer, Jesus no corpo de homem, não adianta falar que Ele era Deus, não, que Ele era Deus sim, mas Ele se despojou da sua glória, Ele sentia dor e como nós sentimos, sentiu as mesmas paixões, mas como Ele estava sempre orando, em espírito de oração, quando Ele levou no meio da tempestade, em vez de Ele ficar apavorado, o que eu vou fazer? Rapidamente, Ele era tão espiritual, que Ele repreendeu o vento na hora. Sabe o que Deus quer? Deus quer que no meio da tempestade, em vez de você apavorar, você repreende o vento. E quando você repreende aquele vento, o que me chama a atenção nesse texto, é que aparente um fim, Jesus começa uma grande obra. Um dos maiores prodígios da Bíblia. Você não prestou atenção nisso. Jesus fala agora com a coisa inanimada. Poucas vezes na Bíblia
a palavra de Deus, a não ser na criação, que Deus fala para haja isso e haja aquilo, o ato criador de Deus, mas poucas vezes na Bíblia, Deus se dirige a uma coisa inanimada, a algo que não pode ouvir, a algo que não pode falar, mas tem algumas vezes na Bíblia, que Deus fala com aquilo que não pode ouvir. Você precisa entender esta noite, que Deus quer que você tenha autoridade, não apenas sobre aquilo que pode ouvir, mas também sobre aquilo que não pode ouvir. Aquele juiz que não vai te ouvir, aquele marido que não te ouve, aquele filho que não te ouve, aquela pessoa que não te escuta, mas quando Deus está falando, quando a autoridade de Deus está sobre a sua vida, vento ouve, água ouve, osso ouve, tudo passa ouvindo. E quando eu leio a Bíblia diz que lá no Êxodo, o Senhor enviou um forte vento oriental sobre as águas do Mar Vermelho, e elas foram partidas, e durante toda uma noite, o povo passou pelas águas do Mar Vermelho. Quer dizer, Deus agiu sobre o mar. Quando eu leio Ezequiel capítulo 37, versículo 4, a Bíblia diz que Deus mandou Ezequiel dizer aos ossos, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Quando Deus quer, até osso ouve, até osso ouve, até osso. Quando eu continuo lendo a Bíblia, eu chego em João capítulo 11, Lázaro estava morto há 4 dias, 4 dias, os judeus tinham uma crença, alguns judeus de superstição, que a alma ficava no corpo até o 3º dia, então eles tinham o costume de visitar, o finado deles durava 3 dias, né? Pode ser uma das razões que Jesus diz, desde que os mortos enterrem seus mortos, quando ele queria que alguém o acompanhasse, deixa eu enterrar meu pai primeiro, há 3 dias, né? Que a pessoa vai visitar o corpo, primeiro dia, segundo dia, 3º dia, levava perfume, levava mirra, colocar sobre o corpo, lá na sepultura, nas covas, e eram enfaixados os corpos, como múmias, e até o 3º dia eles visitavam os corpos. Por isso que as mulheres foram ao sepulcro até o 3º dia. Se Jesus citasse no 4º dia, elas não iriam mais ao sepulcro, não haveria mais testemunho da ressurreição, era o último dia que elas iriam visitar o corpo, porque havia uma crença, uma superstição, que a alma ficava no corpo até o 3º dia. O que Jesus fala então se o problema é esse, eu vou ressuscitar Lázaro no 4º dia, mortinho da Silva, não vai ter dúvida que ele está morto, porque se Jesus chega lá no 3º dia, os judeus supersticiosos, mas a alma está no corpo ainda, está no corpo, né? Não foi milagre, Lázaro só acordou, o que as mulheres disseram às irmãs de Lázaro, já cheira mal, porque já é de 4 dias, então na mente dos judeus, realmente Lázaro estava morto, realmente estava morto, não tinha alma mais ali mesmo, a alma já tinha ido embora, já tinha passado o 3º dia, e Jesus vai no 4º dia, e quando Jesus fala, sai para fora, em Israel tem um túmulo de Lázaro, e tem essa questão de tradição, será que é o túmulo de Lázaro mesmo? Mas você acredita se for o túmulo de Lázaro mesmo? Datado, pesquisado, ninguém tem muita certeza dessas pesquisas arqueológicas, algumas, mas ali está uma câmara, quase debaixo da terra, desce uma escada, e o túmulo de Lázaro está lá no fundo, e uma cova, uma câmara, lá estava o corpo dele deitado, a Bíblia fala que ele estava enfaixado, tendo as mãos e os pés atados, e o rosto envolto em um lenço. E quando Jesus fala, sai para fora, além dele ter que subir essa escada, né? Essa escada, ele estava com a mão, o pé atado, e pior, morto há 4 dias. 4 razões para Lázaro não andar na ressurreição dele: pé, mão atado, olho vendado, morto há 4 dias, e Jesus nem viu ele, provavelmente, quando a pedra foi tirada, porque o túmulo de Lázaro era diferente do túmulo de Jesus, era diferente, era uma cova mais profunda, até para colocar outros corpos, não, até para colocar outros corpos, e ali quando Jesus fala, sai para fora, sai, a Bíblia fala, não sei como,
Que se abrir fosse história de carochinha, falasse que Lázaro veio pulando, ele veio andando, subindo as escadas, degrau por degrau, com muita dificuldade, e apareceu. Mas a Bíblia fala dizendo, ele estava com as mãos e os pés atados. Mas quando Jesus falar, sai para fora, eu não vou nem conjecturar, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se Lázaro levitou, eu não sei se ele veio rolando pela escada, andando não foi, né? Que como é que anda com o pé atado e a mão? Não tem como, né? Não sei se ele veio arrastado, mas quando Jesus falou lá, sai para fora, ele apareceu lá, ele apareceu. Então tem problema na sua vida, que está atado, está amarrado, ainda está com a visão tampada. A pessoa não anda, não mexe, não ouve, está morto. Mas quando Jesus fala, sai para fora, ele vai sair para fora. Talvez você tenha um filho de casa que está com a depressão, que médico não resolve, não ouve, nada resolve. Mas se Jesus falar, sai para fora, ele vai sair. Talvez alguém da sua família nunca quis vir na igreja, mas nem quis ser arrastado, um dia ele vai ter que aparecer. Porque quando Jesus fala, vento ouve, mar pode ouvir, até aquilo que não tem voz, pode ouvir a voz de Deus. Eu não sei qual é a sua situação, a do discípulo era esta: o que fazer no meio daquela tempestade? Jesus repreende o vento. E quando essa palavra repreender, ela vem à tona na Bíblia, essa repreender, ela tem o mesmo tom de repreender um demônio, mandou um espírito imundo embora. Jesus então, de uma forma estranha, vou dizer essa palavra aqui, um discernimento sobrenatural, ele viu algo naquele vento fora do normal, ele repreende o vento, mas o mar ele fala, quieta, ou quis dizer, mar, você não tem culpa não, mas aquilo está te perturbando, eu já repreendi, agora pode ficar quieto. Então você está lutando contra o seu filho, contra o seu marido, contra a sua casa, contra o seu patrão, contra o sistema, e às vezes o problema está em outro lugar, o problema está no mundo espiritual. E quando Jesus repreende o vento, ele estava cuidando da raiz do problema e da situação, e dando calma ao mar. Então ele fala para o vento de uma forma, e fala para o mar de uma outra forma. Ele repreende o vento, e manda o mar ficar quieto. Ele não repreende o mar, porque o problema não era o mar, o problema era o vento. Então aquele que tem discernimento, ele não preocupa com a agitação das coisas, ele não preocupa com o movimento das coisas, ele não preocupa com aquilo que está acontecendo, ele preocupa o porquê que aquilo está acontecendo. Por isso que a Bíblia diz para nós honrarmos as nossas autoridades e manda orar. Então, em vez de nós lutarmos contra a política, contra o sistema, e vamos fazer greve, e vamos não concordar, a Bíblia manda você orar, porque quando você ora, você está entendendo que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra todo o principado e potestade no mundo espiritual. E uma hora que você descobre que o mundo espiritual está sendo movido, e você enfrenta o mundo espiritual, tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Vai ficar bem. Porque na Bíblia o vento é muito relacionado a forças espirituais. Não vamos espiritualizar a Bíblia demais. Que todo vento na Bíblia é demônio, todo vento na Bíblia é espiritual. Mas tem muitos ventos na Bíblia que é espiritual. Porque a própria palavra espírito no original, ela tem um sentido no grego, principalmente também no hebraico, de pneuma, de sopro, vento, né? O Espírito Santo desce, vem um som como de um vento impetuoso. Jó fala que vem espírito que me fez arrepiar os cabelos. Porque dentro da batalha espiritual nós entendemos que os espíritos caminham pela corrente do ar, os espíritos, né? Por isso que algumas situações da pessoa muito endemonizada ou endemoniada, dá problema até na rede elétrica, né? Então aqueles filmes assim, que a luz apaga, né, aquela coisa toda, isso acontece, você expulsando demônio de pessoas. Eu tenho muito relato para vocês aqui, para contar, que eu não vou falar aqui agora. Você orar por pessoas na igreja, e até a luz do poste da rua
queimar toda, né? Porque eles caminham pela corrente do ar, caminham. Agora, até que ponto caminham nós não sabemos, mas tem alguma relação. Você está num lugar que o ambiente não está bom, você sente aquele arrepio, né? Tem alguma coisa a ver com o vento. E a Bíblia fala que Elias teve um vento que veio quando estava na caverna, que fendia os montes. Esse vento era espiritual, que eu nunca vi vento fender monte, né? Levantar a casa até ver os ciclones, né? Mas um vento fendeu o monte, partiu o monte no meio. Foi o vento que veio visitar Elias. Um vento espiritual, uma força sobrenatural. Então nem todo vento que vem é de Deus. Ou seja, nem toda aquela ação que vem, que parece que é natural, quando as coisas estão se movendo, quando tudo está acontecendo. Eu vou até falar uma coisa aqui, que nós temos maior respeito pela medicina, pela ciência, mas nem todo coronavírus é coronavírus. Porque quando eu estudei batalha espiritual, eu descobri que o inimigo, ele imita qualquer enfermidade. Aí falar que todo coronavírus é um espírito, mas jamais, isso é ignorância absurda, né? Realmente existe o vírus mesmo, apareceu o vírus, está sendo combatido, tem que tomar vacina mesmo, mas até coronavírus o inimigo pode imitar. Sintomas na pessoa, e tem pessoa morrendo com sintomas parecidos com coronavírus, e não é coronavírus. É o diabo querendo levar a pessoa imitando o coronavírus, que ele imita, nem todo câncer é câncer, ele próprio enfermidades parecidas com câncer orgânico, e a enfermidade maligna não é um câncer doença, é um câncer produzido por Satanás. E para ver essas coisas, para ver esses ventos, para ter discernimento destas coisas que parece comum, mas não é, que parece que é uma coisa que tem que acontecer mesmo, mas não é, você precisa ser espiritual. E este ano de 2021, eu vim aqui para te dizer que Deus quer que você tenha uma visão além do natural sobre a sua vida. Deus quer que você tenha discernimento, que quando começar a acontecer uma coisa fora do comum, fora do normal, ainda que seja no campo da natureza, ainda que seja no campo das coisas que parecem normal, ainda que parece que tem que acontecer, quando começa a acontecer uma situação que ninguém está entendendo, que você tem autoridade e discernimento para, peraí, isso aí tem algo anormal nisso aí, eu estou repreendendo isto em nome de Jesus. Por isso eles surpreenderam. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Surpreenderam. Que se eu falar ali na rua, ali agora, chuva, para agora, vão chamar de doido. Vai chamar? Mas Elias orou, e por 3 anos e 6 meses parou de chover. E a Bíblia diz o que? Tiago 5,17, que Elias era homem as mesmas paixões do que nós. Quando termina a cerimônia de voodoo no Haiti, eles fazem chover na hora, com o sol mais quente. Como eu não sei, mas chove, né? Então, se o diabo tem poder para imitar até a chuva, ou fazer desaguar a nuvem, que deve ter para produzir, né? Mas para fazer a água desaguar pela nuvem, muito mais poder tem Deus para mover qualquer coisa. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando eu leio a Bíblia, Josué diz que uma vez a terra, segundo a pesquisa da NASA mesmo, a terra ficou parada durante 23 horas e 20 minutos. Que a expressão B é que o sol parou. Mas como a terra gira em torno do sol, no movimento chamado translação, em 365 dias, 5 horas e 48 minutos, e o movimento de rotação de 24 horas, obviamente a terra que parou. Mas para o escritor da Bíblia foi o sol que parou, então não interessa. O interessante é que o tempo parou. E a NASA descobriu que o tempo está atrasado 23 horas e 20 minutos e mais 40 minutos, 24 horas. Aí você encontra 23 horas e 20 minutos de Josué, foi quando Deus prolongou a terra ficar parada e o sol ficou parado também, que a terra parando, o sol ficou lá no lugar dele. Se a terra não está girando, e durante 23 horas e 20 minutos, a guerra foi vencida, porque Deus parou o tempo, a própria terra. Depois você vê os outros 40 minutos de Isaías,
Quando Deus cura a doença do rei Ezequias, a Bíblia fala que a sombra no relógio de Acás retrocedeu 10 graus. E 10 graus é 40 minutos, que um fuso horário é 4 minutos. Então, 40 minutos, Deus regrediu o tempo. Então, por 24 horas, a NASA encontrou isso. O tempo está atrasado. E para quem é astrônomo sabe que o tempo atrasar 1 segundo é um fenômeno. Um fenômeno. Porque se a Terra fica 365 dias, 5 horas e 48 minutos, fazer um ano de translação, dando um ano, a essa sobe 5 horas e 48, dá o ano bissexto de 29 dias, que agora nós temos agora em 2021, o ano bissexto, né? Imagina atrasar 24 horas. Muita coisa para a astronomia, muita coisa, né? Só Deus explica. E sabe por que Deus fez isso? Para ouvir a oração de um servo dele e para responder a cura de outro servo dele. Então esse Deus que para até o sol ou a terra, da forma que você entender, está bom. Esse Deus que faz retroceder o próprio tempo ou parar o tempo, é o Deus que pode mover coisas na sua vida, e até o tempo para ajudar e beneficiar um servo dele, em nome de Jesus. Então quanto mais, então crê nesta noite uma palavra. Deus não quer que você viva apenas o comum, Ele quer que você viva o incomum nesta noite, através do novo comer de Deus na sua vida. Vou falar mais, tem coisas na sua vida que não aconteceram, que você aceitou o fim no comum, mas na hora que Deus atuar, aquilo que teve um fim, Deus vai fazer o incomum, para fazer uma nova história, e você vai chegar do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Creia nesta noite, que Deus quer começar algo novo na sua vida, mas de forma incomum. Onde ninguém está ouvindo, vai ouvir. Aquele marido que não quer ser crente, ele vai ouvir a palavra de Deus. Aquele filho que não quer obedecer, ele vai ser quebrantado pelo poder da palavra de Deus. Deixa o Lázaro sair para fora, deixa o osso ouvir, deixa o vento ouvir, deixa o mar ouvir, mas o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar esta noite. Deus tem um começo grande para a sua vida esta noite. Em aparentes fins, Deus tem um grande começo. Temos a irmã Tana, esposa do pastor lá de Pires do Rio, né? Pastor Alan, Deus abençoe a vida dela. Fez um culto de liderança comigo ali em Pameri, né? Ela, esposa dela, na igreja do pastor José Luiz. Hoje estou revendo ela aqui, né? Deus abençoe. Então você que hoje crê que Deus quer fazer um novo começo da sua vida incomum, porque o comum é que você já está vivendo, concorda comigo? Aí vem um vento, você vai e para, né? O bar está enchendo de água, você fica paralisado, né? Mas Deus não quer que você para. Este ano, em nome de Jesus, nada vai parar aquele que crê no Senhor. Porque toda vez, bicho Thiago, que aconteceu alguma coisa na história, que parecia que ia parar o mundo, Deus manifestou a sua glória na vida de quem serve a Ele. Em momento de dificuldade, Deus faz o incomum na vida daquele que serve a Ele. Deus faz o incomum. Quem quer ver o incomum esse ano aqui, em nome de Jesus? O incomum. Viver o incomum. Pastor, mas só quer que eu ore até por coisa que não ora, né? Começa a orar. Se Deus mandou Moisés falar para a pedra e sair, para sair água, eu não sei se foi falta de fé, mas Moisés foi e bateu na pedra. Bateu, né? Alguns falam que estava estressado, porque bateu na pedra, né? E por isso ele entrou na terra, né? Por causa disso. Quando você mandar uma pedra sair água, é algo muito incomum, não é verdade? Mas Deus quer que você viva em comum. Se eu não vier aqui até final do ano que vem, em janeiro, eu quero que você me veja, pastor Almir, Deus fez algo em comum na minha vida, porque eu deixei Deus fazer o incomum através de mim. Porque sois tão tímidos? Tira essa timidez espiritual em nome de Jesus, que Deus quer fazer o incomum através da sua vida, em nome de Jesus.
Se creres, verás a glória de Deus. Se você estiver preparado para o incomum, que para ver o incomum, você tem que levantar no meio da tempestade, o barco enchendo de água. Pastor, eu não entendi, você vai entender agora. A coisa está piorando, olha o que é incomum. Eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo, vou continuar jejuando, vou continuar clamando. Simplesmente isso, não é nenhuma palavra abacadabra. O pastor agora vai ensinar agora a metodologia, que eu vou falar uma palavra e tu não, nada disso. É só você continuar orando, lendo a Bíblia, jejuando, clamando, e você vai ver o incomum acontecer. Não é ensinamento de coach, não é Bíblia. Continua orando, que Elias eram as mesmas paixões do que nós. Ele não fez nenhuma oração diferente não, pastor. Chegou lá, falou uns códigos lá, tal. Nada disso, sabe? Que ele só orou com fé. E 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo e choveu. Amém? Então Deus quer que você viva o incomum. Amém? Se você tem fé para isso esta noite, eu convido